Se você acompanha meu trabalho há algum tempo, você sabe que eu sou um ferrenho defensor da cultura ocidental, a qual eu considero a mais avançada cultura em todos os aspectos, com especial destaque para o respeito aos direitos fundamentais dos indivíduos. Contudo, tanto a expressão cultura ocidental quanto o termo ocidente causam relativa confusão, sendo por vezes utilizados em contextos completamente equivocados. Não obstante o significado básico do que seja a cultura ocidental seja subentendido por quase todo mundo, o fato é que ainda se cometem alguns equívocos nesse sentido. Por isso, e para tratar mais uma vez do aspecto cultural aqui no meu canal, me proponho hoje a tentar responder a seguinte questão. Afinal de contas, o que é o Ocidente? Mas antes de continuar, peço que você deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo para ajudar a melhorar o alcance deste canal. E se você quiser apoiar o meu trabalho aqui no YouTube, você pode se tornar membro do canal contribuindo com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Dessa forma, você terá acesso antecipado a estes vídeos e também acesso a vídeos exclusivos. E agora você também pode me ajudar financeiramente clicando no botão Valeu aí embaixo. E não se esqueça de me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela, Instagram, Twitter e Telegram, porque eu sempre posto conteúdos diferentes por lá também. Prossigo com esta minha explicação citando dois equívocos bastante comuns, cometidos por pessoas que querem definir a cultura ocidental, geralmente pessoas que atacam tal cultura de todas as formas que se possa imaginar. O primeiro erro é o de classificar a cultura ocidental como cultura judaico-cristã. É evidente que tanto o judaísmo quanto o cristianismo são fundamentais para a construção do Ocidente como nós o conhecemos, e negar isso seria, no mínimo, uma grave falta intelectual. E se eu fosse listar tudo o que colaborou para o Ocidente ser o que é, por ordem de importância, sem dúvidas o cristianismo ocuparia o primeiro lugar na lista. Porém, é um erro reduzir tudo o que compõe a cultura ocidental aos aspectos religiosos. Há muito em nossa cultura para além da base judaico-cristã que, sem dúvidas, influenciou, e muito, os países ocidentais. Podemos imaginar, por exemplo, toda a importância da cultura grega para a nossa cultura. Os gregos antigos, naturalmente, não eram cristãos, nem judeus, e eu estou, por óbvio, falando da antiguidade clássica grega, a dos filósofos, historiadores e pensadores políticos. De fato, o pensamento clássico grego é tão antigo quanto o judaísmo, enquanto religião consolidada, tendo nascido por volta do século VIII a.C. Também não pode ser negligenciado o papel da cultura romana, com suas bases culturais evoluídas a partir da Grécia Antiga e que tiveram seu apogeu entre os séculos I a.C. e V d.C. Pense no aparato arquitetônico romano, que influenciaria séculos de edificações ocidentais. Pense nas técnicas militares e no direito romano. Pense no latim, língua que evoluiria para grande parte dos idiomas ocidentais hoje utilizados. Enfim, pense em tudo o que nossa civilização herdou da Roma Antiga para perceber como essa influência jamais deveria ser desprezada. Sim, Roma se tornou um império cristão a partir do século IV, mas Roma nasceu fundamentalmente como uma cidade pagã, e assim foi durante muito tempo. Aliás, não foram poucas as culturas pagãs que tiveram influência para a cultura ocidental. É claro que, cada um a seu tempo, as civilizações pagãs que formaram a Europa foram se convertendo ao cristianismo. Porém, esses povos nasceram e se desenvolveram como bárbaros pagãos. A esses bárbaros, o Ocidente deve diversas línguas, como o inglês, o alemão e tantos idiomas eslavos. A esses pagãos, devemos a estrutura nobiliárquica que se desenvolveu na Europa durante muitos séculos. Até mesmo a ideia de monarquias hereditárias consolidadas em dinastias oriundas de poderosas famílias da nobreza se desenvolveu entre os bárbaros germânicos, uma vez que durante o Império Romano nunca se estabeleceu uma duradoura dinastia imperial. Todas essas influências foram misturadas e decantadas ao longo de séculos no caldeirão do Ocidente. Filósofos gregos, imperadores romanos, líderes bárbaros, escritores judeus, clérigos católicos, enfim, uma infinidade de pessoas ajudaram a compor as bases do que chamamos hoje de cultura ocidental. Claro que as influências pagãs foram, de certa forma, convertidas ao cristianismo. Isso, porém, não significa que seja possível resumir o Ocidente a uma mera cultura judaico-cristã. A própria ideia de liberdade religiosa tão cara para nós ocidentais é uma prova de que não somos limitados ao aspecto religioso. Há muito para além disso na formação do Ocidente. O segundo erro é o de classificar a cultura ocidental como cultura europeia. Fazer tal afirmação é desconhecer totalmente a história do Ocidente. Pense no próprio exemplo das bases judaico-cristãs da cultura ocidental para você perceber quão grande é esse equívoco.
Se formos rastrear as bases culturais mais antigas de nossa cultura, os aspectos gregos e judaicos, veremos que parte de tais bases surge sim na Europa, mas a outra parte, o monoteísmo judaico, surge na Ásia, mais especificamente no Oriente Médio. Dessa região também surgem os primórdios de nosso alfabeto, uma criação fenícia que se espalharia ao longo dos séculos por diversas partes do Mediterrâneo. Com o surgimento do cristianismo, esse fato fica ainda mais evidente. Afinal de contas, embora muita gente pense em Roma como o mais importante centro cristão do mundo, o fato é que essa religião surgiu também no Oriente Médio, nas regiões da Galiléia e da Judéia, especialmente em Jerusalém. A partir daí, o cristianismo se espalhou por diversos territórios, grande parte deles pertencentes ao Império Romano. Porém, nos primeiros 4 séculos de existência, o cristianismo se desenvolveu mais na parte oriental do Império, especialmente nas cidades de Alexandria, Antioquia e Constantinopla. Os textos bíblicos foram escritos, em sua maioria, num pequeno pedaço de terra do Oriente Médio, e quem ousaria questionar sua influência na cultura ocidental? E mais do que isso, mesmo na África podemos encontrar forte influência para as bases culturais do Ocidente. Pense, por exemplo, em Santo Agostinho, bispo católico que nasceu e desenvolveu seu trabalho intelectual na cidade de Hipona, no norte da África, e que influenciou teólogos de todas as épocas, incluindo aí o próprio Santo Tomás de Aquino, o doutor angélico. Do norte da África, desta vez de Alexandria, também surgiu outro importante teólogo, Santo Atanásio, cuja produção intelectual também colaborou para a formação da cultura ocidental. E para sepultar de vez esse erro, devemos saltar alguns séculos no tempo e atravessar o Oceano Atlântico, terminando por fixar os pés aqui nas Américas. Sim, porque não é possível falar da cultura ocidental como nós hoje a conhecemos sem falar da influência americana em tal cultura, especialmente em se tratando da contribuição dos Estados Unidos para o Ocidente. Sem dúvidas, a experiência norte-americana foi fundamental para que se estabelecesse muito do que o Ocidente hoje tanto valoriza. Limitação dos poderes do Estado por meio de uma Constituição, regularidade do processo democrático, identidade patriótica, etc. A partir do final do século XIX, o caminho inverso foi feito e a influência americana atravessou o oceano, se dirigindo para o velho continente e lá influenciando os antigos paradigmas europeus. Portanto, afirmar que a cultura ocidental é apenas uma cultura judaico-cristã ou uma cultura europeia é reduzir demais a sua complexidade, além de, naturalmente, desprezar a influência que tantas outras culturas, pagãs ou convertidas, bárbaras ou não, tiveram para a formação daquilo que hoje chamamos de Ocidente. É por isso que eu uso esse termo, mesmo sabendo que ele é, de certa forma, limitado. Afinal de contas, o Ocidente não é geográfico, e sim meramente cultural. Pense, por exemplo, que a Austrália e a Nova Zelândia estão localizados no Oriente geográfico, mas possuem cultura plenamente ocidental. O mesmo se aplica ao próprio Japão, que passou por uma forte ocidentalização a partir do final do século XIX e principalmente a partir de meados do século XX. O Ocidente, portanto, é mais do que uma religião, ou do que 2 religiões, sendo uma derivada da outra. O nosso profundo respeito às religiões é uma prova cabal dessa minha afirmação. Em países ocidentais, qualquer indivíduo é livre para professar a fé que quiser, ou mesmo para não ter fé alguma. O Ocidente também não é uma porção de terra, um espaço geograficamente limitado. Ele está na Europa e nas Américas, mas também na Ásia, na Oceania e, ainda que timidamente e pouco desenvolvido, na África. Também as limitações geográficas são equivocadas em se tratando da cultura ocidental. Os erros conceituais que se cometem quando falamos do Ocidente contribuem para perpetuar as calúnias que a cultura ocidental sofre a todo momento por parte dos progressistas. Fazendo-a se resumir aos aspectos religiosos, pretende-se classificar o Ocidente como um exagero fundamentalista. Fazendo tal cultura se resumir à sua origem geográfica, ou seja, ao local onde inúmeras influências se encontraram e se uniram, pretende-se acusar o Ocidente de ser racista, supremacista ou o que o valha. Porém, se analisarmos com honestidade a história da formação da cultura ocidental, encontraremos ali tudo o que faz o ser humano ser quem ele realmente é. Afinal de contas, a história do Ocidente é marcada por guerras, conflitos, traições, reviravoltas, revoluções, quedas de impérios e também de paradigmas. Mas também é marcada por erudição, por apreço à beleza e às boas artes,
por respeito à tradição e aos laços familiares, pelos compromissos religiosos e por tantas coisas que a tarefa de enumerar as influências das bases ocidentais acaba não sendo das mais simples. Analisando épocas isoladas da história do Ocidente, veremos que ele enfrentou diversas crises e esteve mesmo perto da extinção. Porém, analisando sua história como um todo, veremos que foram justamente suas corretas bases morais e filosóficas que permitiram a essa cultura se tornar a mais dominante e mais bem desenvolvida cultura humana ainda em vigor no mundo. E isso, meus caros, não é pouca coisa. No Ocidente, encontramos a amálgama de tudo aquilo de mais elevado que existe na humanidade. A cultura ocidental é a mais desenvolvida do mundo e aquela que mais respeita os direitos humanos atualmente. Por mais que exista muito o que se criticar em termos de Ocidente, especialmente hoje em dia, o fato é que não há nada que se compare ao que a cultura ocidental trouxe de progresso e civilização para a humanidade. Nem tudo são flores, e muitos erros foram cometidos ao longo dos séculos até chegarmos ao atual estágio de nosso desenvolvimento. Hoje, estamos cometendo os erros que representarão a evolução cultural do amanhã, e é assim que a sociedade humana progride. O Ocidente, definitivamente, não é perfeito, e seria uma grande ilusão acreditar que qualquer instituição humana poderia sê-lo de alguma forma. O que não dá para negar, porém, é que não há nada que seja tão bom quanto o Ocidente, ainda que este esteja repleto de defeitos.